Ato. Você quer me perguntar algumas coisas? Eu te pergunto outras coisas? Eu ia perguntar assim, como é que foi a peça, qual foi a sua opinião no geral, como é que foi estudar ela, destrinchar, quais foram as dificuldades, como é que foi o processo aí? Como você se relacionou com a peça? Sim. A primeira peça sou que eu fiz, né? Então, eu acho que duas coisas principais que eu notei primeiramente foi assim, que você escreve muito bem para piano, ser pianista, então, tipo, deu para entender claramente a ideia que você tinha ali, tipo, olhando a escrita, né? E também a segunda coisa, que é a questão, eu acho que da textura mesmo, da textura da peça. Então, esse lance de ter vários objetos ali orbitando uma nota central, né? Então, no primeiro momento, assim, você entende, você capta o conceito, só você batendo o olho na partitura, né? E aí, depois disso, depois da primeira leitura, foi muito legal trabalhar justamente essas nuances entre essas camadas, né? Então, uma camada estática acontecendo ali, tudo bem que tem uma direcionalidade, né, que a gente conversou, e outras camadas muito nos extremos que é outro timbre, é outro tipo de ataque, é outra coisa realmente, assim. Então, foi bem legal trabalhar isso, né? Que mais? Eu acho. Bom, acho que isso conversa bastante também com a minha ideia inicial, assim, acho, da peça que exatamente com essa coisa de uma linha mais ou menos estática que era meio que permeada por outros eventos que iam cortando essa linha. Eu não sei, inclusive o nome Vagantes, ele acho que a tradução literal para planetas do grego, assim, planetes, né, em grego. Então, tipo, porque essas coisas, não sei, eu fiquei meio com essa imagem na cabeça de, sei lá, a gente está na Terra, aqui, sei lá, a gente tem a nossa própria visão, meio como... A gente olha os planetas, se você parar e olhar para eles meio que se mexem, mas depois ele meio que volta um pouco, tem um movimento retrógrado dessas coisas, por causa das órbitas e tal. E meio que a nossa própria percepção, ela é meio falha, porque a gente dentro da Terra, dentro aqui, a gente não tem uma percepção clara do que exatamente está acontecendo. Então, por isso que essa linha que é estática, ela tem os seus próprios movimentos, ela é meio que um comentário nessa história da nossa da falibilidade da nossa percepção, assim. Tanto que ela tem esse formato aberto para trabalhar, para abrir mais para esse lado, assim, no sentido de a gente não é capaz de ter a compreensão plena, né? Acho que você percebe isso gravando, como você tocando, e a gravação que você tem, um pouco aquela sensação de ouvir o próprio áudio do WhatsApp, assim, sabe? Tipo, nossa, minha voz é isso, meu tocar é isso, né? E acho que é um pouco um comentário nisso, de que a própria linha está mudada por esses eventos, e esses eventos conversam entre si, mas eles estão meio diferentes e mudados, e a linha meio que se toma um Sim, pouco da... e é legal o processo de acúmulo disso, né? Quando vai caminhando para o final, uma coisa vai permeando a outra cada vez mais, né? Então, Sim. legal essa direcionalidade que você optou por deixar a coisa mais densa, assim. Então, pensando em termos de percepção, realmente, enfim, é que eu não gosto de lembrar disso, mas é que aí você fala disso, eu lembro que tem gente que acha que a Terra é plana, tá ligado? Então, Sim. ai meu Deus do céu, tá ligado? Anos, séculos e séculos de pessoas observando, fazendo justamente isso, tá ligado? Olhando pro céu e olhando as coisas acontecendo para alguém falar isso, mas enfim, né? Não, mas acho que aí entra muito nesse ponto, nessa questão, porque
se você pensar no seu dia a dia, né? Tipo, se fizer uma aproximação geométrica para o nosso dia a dia, a Terra, no fundo, é plana para aquilo que a gente vê, né? Então, para a nossa percepção individual, ela não é capaz de dar conta do todo, entende? De uma coisa que é maior. Você precisa de um trabalho coletivo de construção em cima disso para poder chegar a uma solução. Claro, existem vários jeitos que você pode chegar a essa conclusão sozinho, observando e tal, mas é um pouco um comentário sobre isso, essa peça, eu penso. Essa coisa a gente não tem muito como ver. Essa abertura. Não, é bizarro. Tem coisa que soa bizarro mesmo. Soa bizarro, né? Mas, poxa, 2021, pô, sei lá, mano. Sei lá. Sim. E aí eu lembrei, e aí quando você me falou isso, eu falei, não, eu tinha primeiro notado assim, eu falei, legal, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tem esses objetos. Aí você falou, não, eu tive uma ideia meio como se fosse planetas sendo observados e tal. Eu falei, putz, pode crer, né? Não pode crer. E aí você pensa completamente assim, na hora de timbrar. Então, principalmente nas horas ali nas partes mais agudas, eu não sei se é daí a minha percepção, não sei. Mas eu sempre tenho a impressão, não sei se foi a harmonia que você escolheu, os intervalos. Parece, às vezes, som eletrônico. Som meio, tipo, sintetizado, sabe? Aqueles primeiros sons que usavam nos anos 60, sabe? Sabe? Manja? Isso! Eu sei. Às vezes parece... Eu acho que talvez tenha um pouco de influência nessas coisas. Então, uma coisa, tipo, pequenininha ali, aconteceu um pequeno... Que aí, pelo que eu penso, assim, é realmente você olhando uma coisa, tipo, de longe, né? E aí a coisa ela vai se expandindo e tal, aí você joga ela pra oitava de baixo, aí como se ela estivesse mais perto, porque ela é mais audível, assim, nos intervalos todos, sabe? É muito legal como as coisas vão acontecendo. E aí é muito louco entre esse lance da percepção, porque quando a gente tá tocando, aí entra, você é pianista também, né? Então você sabe, quando a gente tá tocando uma coisa, quando a gente vai ouvir é outra coisa. E às vezes a gente tem surpresa boa, às vezes, né? E nesse tipo de música cuja notação é aberta, a gente sempre tem uma percepção tocando de proporcionalidade e tal. E às vezes a gente vai ouvir e a gente fala, nossa, tá muito assim, eventos acontecendo. Realmente, a coisa tá fluindo diferente do que a gente tá tocando, né? Então, eu não sei como é que foi como é que é o seu processo de composição no caso de uma peça para piano? Você pega e você toca, você vai improvisando, como é que é? Eu no fundo é no piano. Eu vou brincando no piano, mas no momento inicial, assim, principalmente para escolhas harmônicas, essas coisas e entender, sabe, como funciona na mão. Que acho que isso é uma preocupação que eu tenho bastante de, sei lá, tem que encaixar aqui. Não necessariamente tudo, mas tem que ter um jeito de resolver esse problema que tem aí no piano de uma forma elegante, eu diria. Então é muito elegante a peça, né? Porque tem bastante troca de mão e isso funciona. Isso muitas vezes, assim, dependendo das vezes da escrita, o negócio fala, putz, não dá pra fazer isso. Eu não consigo fazer isso ao mesmo tempo que aquilo lá. Então, tipo, aí você tem que meio que optar. No caso, tipo, tudo funciona, né? Porque tem muita coisa acontecendo com a nota ali sempre segura, não tem pausa, né? Não tem uma pausa, é uma constante, né? Então foi muito bem escrito nesse sentido. Mas assim, eu te pergunto assim, então todas as composições você compõe ao piano, assim, ou não? Então, no momento inicial, essa peça eu passei um momento inicial no piano e depois eu fui longe dele mesmo. Acho que uns 60% dessa peça eu compus ela na cozinha. Como assim? De madrugada, assim. Eu faço questão de ficar longe do piano, exatamente para principalmente uma peça aberta, assim. Eu acho que ela tá muito mais no solfejo interno que eu vou criando do que ela tá do que o piano me propõe, porque no fundo existe né, essa tensão do tipo, eu toco o instrumento, mas o instrumento me propõe certas coisas.
Porque às vezes eu posso colocar um negócio na mão também, que fala que está salvando das plantas, e ele me leva para um caminho. Então, às vezes, eu preciso voltar atrás, olhar o que eu fiz e propor novos caminhos a partir disso, que não estão ligados necessariamente ao meu próprio instrumento, está ligado a uma percepção que eu vou tendo, como eu vou escutando a peça em si. Depois que eu já meio que defini os sons que eu vou trabalhar são esses, sabe? Então, também, sei lá, pegar uma mesa, abrir assim todos os meus rascunhos e ficar meio, sabe, essas coisas que parece filme de detetive, assim, com aquela parede assim, cheio de fio, fica meio assim, meu, no processo, tentando ouvir o que casa com o que, o tempo das coisas, né? Sim, e aí fica, tipo, na abstração mesmo do som, que é para além do piano, seria para além mais um lance de sonoridade a ver com a poética que você propõe. Sim. E muito processo também, acho que tava muito ligado com... Eu fiz muito... Porque eu escrevia à mão, né? Então eu tive que reescrever várias vezes para deixar, sei lá, bonito, legível, essas coisas, e escolher as proporções. Então muito do processo estava nessa questão também com o próprio papel e como o papel mostra essas proporções, né? E os lugares, porque às vezes você tem uns eventos que parece que são mais próximos que outros. Isso, Como é que se trabalha no solfejo, né? Então era essa coisa do poder casar os dois, assim. Eu tive essa preocupação na hora de tocar, porque a gente tende a colocar as coisas dentro de compasso. Então, Sim. A gente tende, porque a gente tem essa regularidade de pulso já incutida desde sempre. E aí, o lance numa peça como essa, que é mais aberta, é justamente o contrário disso que é proposto, né? É realmente uma imprevisibilidade nos ataques e tal, né? Então, Sim. Eu espero que isso tenha passado, assim, porque é o maior medo falar, putz, isso aqui deu um 4x4, fiz um 4x4 aqui sem querer, sabe? Aí eu sempre, tipo... Não, isso não dá pra ouvir, acho que... Porque aí que eu acho que às vezes vem da percepção de você ouvir. Você vai ouvir e você fala, não, o negócio tá indo pra outro canto, né? Na nossa cabeça tá super regular, mas não tá, né, na verdade. Então, esse eu acho que também deve ter sido outro desafio de fazer, isso também, inclusive, eu compondo, né? Essa coisa de forçar o tempo a ficar solto e não contar as coisas. Isso. Meio que tentar, ou ouvir as coisas, não sei, ouvir os eventos em tempos diferentes, que é uma coisa que meio... Pode, às vezes, meio pensar, sei lá, aquelas coisas agudas, para mim, eu escuto elas um pouco mais rápidas, assim, do que as coisas no grave, mesmo quando tá no rápido do grave, tem uma, sei lá, gravidade diferente, digamos, das coisas ali. Pode crer. Às vezes é uma coisa quase que simultânea, como você diz, em outro tempo. Ela ela tá muitas vezes justaposta mesmo, ela acontece ali em algum lugar, mas ela tá realmente em outra atmosfera, se você for pensar. Em termos de tessitura, eu acho que a tessitura funciona muito bem nesse sentido. E isso em geral, assim, na música contemporânea, eu acho. Como funciona, como realmente às vezes é estrutural, né, na peça. Eu acho que no caso dessa peça é bastante estrutural, você não acha? Tô falando besteira. Eu concordo. Isso também é uma coisa que eu tenho pensando nas coisas de percepção, essa questão da heterofonia, né? Que às vezes você tem mais coisas que são completamente desconectas e tal, mas elas são justapostas, então elas meio que são obrigadas a ter que conversar entre si, você tá nessa estrutura. Então, as coisas, claro, no fundo aí os materiais são parecidos o suficiente que eles já se conversam entre si, né? Mas é um pouco essa ideia de as temporalidades diferentes, elas meio que obrigam uma terceira temporalidade, que seria o A mais B, que não é só o AB, né? Sim. E você costuma compor peça assim, em notação aberta, não? Olha, para ser sincero, essa é a minha primeira. É a primeira? Eu quis, porque também acho que não só um desafio para mim, mas eu lembro que você fez a peça daquele polonês, que eu nunca consigo lembrar o nome, é Dobrowski, alguma coisa? Dobrowolski. Isso, eu sempre confundo o nome dele por algum motivo. E eu lembro que ela era uma peça que tinha bastante coisa aberta. E quando você fez, eu gostei bastante, assim, do jeito que pelo menos você falou, e de como foi quando você tocou as gravações e tal, como você lidou com esses problemas, assim. E eu falei, putz, acho que eu quero deixar mais coisas na mão da Ana, assim, que eu sei que pode vir coisas interessantes daí, sabe?
E também com esse problema de eu ser pianista e, sabe, não querer me ouvir no piano, entende? Como assim? Querer... É porque, sei lá, só que pianista é chato, né? Você também é pianista, a gente é chato. Então, assim, qualquer outro pianista, todo pianista tem aquela tendência de, em si, querer dar uns pitaquinhos, sabe? Então, a minha própria ideia é de, tipo, não forçar uma peça onde eu gostaria de tocar de um jeito, mas deixar ela aberta o suficiente para ouvir falar, esse é o jeito da Ana, uma criação da Ana em cima disso que eu tô fazendo, e é isso que eu quero ouvir, entende? Eu não quero Entendi. me forçar a me ouvir com a Ana tocando, entende? Entendi. Então, eu acho que, nesse sentido, a peça aberta foi um bom jeito de eu começar a encontrar esse caminho. De repente, eu começo a escrever peças que não são abertas, justamente para perder esse lado chato de pianista aí. Sim, pode crer. É um lado meio regente, né? É um lado meio de regente, né? Pode crer. Não, mas é muito legal. Dá um certo... Eu sempre tenho um certo medinho com peça aberta porque realmente exige da gente, né? A peça aberta. Exige muito mais do que fechada. Assim. Fechada é fácil. Fechada é fácil perto da anotação aberta, eu acho. Porque realmente precisa de você, a sua intelectualidade ali, não é mecânica, não é apertar botão só, né? Porque o instrumentista tem muito isso, né? Da técnica. E eu acho que às vezes a gente não exercita muito a parte intelectual mesmo, a parte de pensar a peça, de pensar o que eu tô fazendo aqui nessa peça. Não aqui no mundo, né? No mundo também. Mas tipo, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí, Sim, essa coisa de tomar escolhas, iniciativa, né? Isso. Perante a partitura. Isso. E aí a gente vai descobrindo diversas formas de fazer isso. Então, no caso de Vagantes, foi muito assim, de ficar tocando mesmo. Ficar tocando. É uma coisa que eu particularmente, eu me privo de fazer por causa da técnica. Eu fico muito num lugar só, né? Fico treinando. Só que nesse caso, dava para fazer isso, né? De você ficar tocando ela e sentindo a temporalidade e tal, sentindo as coisas fluindo, se ouvindo muito bem e procurando fazer coisas novas a cada hora, e algumas coisas se mantêm. Isso que eu gostei, isso que pode ficar melhor e tal. Então, mas exige muito mais concentração, eu acho, do que uma peça fechada que você já toca muito bem. Você já Então toca dá pra bem. de pegar o metrônomo, colocar lá e ficar na parte que você precisa até saiu, beleza. Botei na Tipo, listinha aqui, segue pra próxima. tipo, segue. E aí entra assim, em toda. Você não acha assim que talvez o jeito de interpretar a música contemporânea, você deve ter tocado muita música contemporânea, né? Você tocou coisa, eu já vi, Toquei eu já vi. bastante coisa, assim, esse Não, pedaço. eu acho que eu vi Tem que tocar mais, mas... quando ainda existia a apresentação ao vivo. Eu lembro que você tocou. Eu lembro que você fez uma peça do Martim Herraz, lembra? Sim. Era com cello? Isso. Não era? Toquei com o William Teixeira. Foi, é verdade. E aí teve. Eu acho que teve uma que eu vi que era do Rodrigo Lima. Não sei se eu vi no YouTube, se eu vi ao vivo. Eu não lembro. Você fez era o quê? Do Rodrigo Lima, toquei acho que no São Pedro. Foi... Eu assisti, acho que eu assisti essa apresentação. Então, tipo, assim, eu sinto assim que é uma outra maneira de tocar, assim. Que eu acho que você, por você compor, talvez, você já tem essa cabeça, tipo, na linguagem, dentro da linguagem disso, sabe? E às vezes eu sinto que eu preciso virar a chavinha do repertório clássico para o repertório contemporâneo. Porque eu acho que não... Você não acha que é diferente, assim? Não... eu acho que é diferente, mas não é. Eu acho que a relação que, no fundo, a gente deveria ter com o repertório clássico romântico deveria ser mais próxima do que a gente tem com... Do tipo... Eu acho que pelo menos a música contemporânea, porque ela... Bom,
compositores estão vivos, eles estão aí, sabe? Você pode parar, sentar, conversar, falar as coisas. Eu acho que ele já permite por si só uma abertura maior, sabe? Mesmo, sei lá, eu fui tocar peças do Rodrigo, que já é um compositor consagrado, essas coisas, e eu falei pra ele, tava fazendo tal coisa, ele falou, mas não precisa ser tão rápido, tá tudo bem, sabe? Se não for tão certinho aqui, tá tudo bem, faz isso aqui, sabe? Isso aqui, faz isso, sabe? Existe, que não é, acho que isso que importa, não sei, é meio que entender que não são só as bolinhas na música que faz a música, né? Essa coisa do tipo... Então, mas acho que nesse espaço, sim. Então, eu acho que... Mas então, eu acho que a cabeça do instrumentista, tipo, que a gente aprende é justamente que tá nas bolinhas. E aí, de repente, vê a música contemporânea e tem um bagulho assim, que é por exemplo, uma notação aberta. Aí você pensa assim, instrumentista que nunca viu isso na vida. Falando, tem compasso, tem um monte de coisa que eu nunca vi, assim, tipo, acelerando, né? Essas coisas, tipo, que tem notação já, né? Tem uma nota que é longa e tem um risco aqui, tem uma linha e tal, e você se depara com aquilo e falando, tá, mas onde é que tá o tempo forte aqui? Onde é que tá o bagulho? Então, é nesse sentido que eu falo que é uma outra linguagem, entendeu? Eu acho, assim, nesse sentido. Eu acho que também você pode sair do discurso, do discurso dessa coisa, tipo, compartimentada no outro repertório. Mas eu acho que nesse é uma coisa que te puxa para isso. Tipo, Eu senão acho não que é uma funciona. quebra de uma questão meio hierárquica, assim, você pensar, os grandes gênios da composição, eles são perfeitos, a peça deles é já cristalizada no tempo, então eu tenho que fazer desse jeito para... Na verdade, não, acho que, sei lá, na música contemporânea está muito claro isso, de que não tem, os dois são igualmente importantes, os dois têm direito à escolha, os dois vão propor ideias, sabe, tanto o intérprete quanto... E que isso vai gerar uma coisa nova, e que esse tipo de coisa é produtiva. Então, tipo... e que, no fundo, é o que esses compositores estavam fazendo na época, sabe? Eles estavam com uma relação viva com os próprios intérpretes, estavam fazendo essas coisas, sabe? É o mesmo tipo de processo, assim. Então, e também tinha muita coisa nova na época deles, né? Muita coisa que é Sim, enraizada hoje que era completamente novo, né? Na época deles, sim, né? Então, isso que é muito legal de tocar. É um repertório bastante vivo, né? sim. Deixa eu pensar. Que mais? Você tá tocando peça do Wellington, mas vocês vão conversar lá depois, né? Depois... Sim, não, a do Wellington já é mais assim, realmente exige uma precisão. Como é que é? Subatômica? Igual, precisão Quântica? de relógio atômico. Mas, Caramba. Ele falou e escreveu isso? sim, preciso como relógio atômico. Tá escrito Nossa, lá velho, na... que pressão, Você, velho. tipo, ser mínima 76, Aff, isso, que é com eletrônica, tem que encaixar tudo direitinho e tal, mas mas ao mesmo tempo, mesmo a peça do Wellington tem muita abertura para várias coisas, porque tem muita coisa que eu posso tomar a escolha, pensando nesse tipo de repertório, assim, tem muitas coisas que quem tem que resolver sou eu, assim, na questão com a partitura. Coisas como que eu vou preparar o piano, como que eu vou fazer as coisas dentro, como que é o tempo de tal coisa, como que são articulações, pedal, esse tipo de coisa, né? Que tem, no fundo, né? Acho que vamos ficar nessas coisas, tentar descobrir, né? O som que as coisas têm que ter, assim, o que você acha que tem que ter. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que eu nunca te perguntei. Como é que você entrou na composição? Porque você já tem uma baita formação, tipo, em letras, você é tipo poliglota, você fala russo, mandarim, Não, chinês. mandarim não, né? Ainda não, ainda não. Mas, tipo, você tem Tem essa tempo na vida, mas formação. ainda não. Mas você tem, tipo. Eu me identifico maior, menor grau, porque, enfim, eu venho do jornalismo e tal também. Mas eu não sei como é que você começou em composição, qual que é a história? Nossa, foi super por acaso, assim. Digo, eu sempre acho que tive uma veia disso. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tocava guitarra, tinha uma banda cover de Blink, Ah, essas não. coisas que acontecem. Daí tinha, acho que algum programa acho que chamava
Guitar Pro, alguma coisa assim, ele permitia você escrever coisa. Daí ficava brincando às vezes de tentar escrever umas músicas, escrever umas letras e tal, mas ficou meio por isso aí. Daí passou um tempo, sei lá, e daí eu fui fazer letras, daí eu comecei a estudar piano e comecei a estudar muito piano quando eu vi, né? E daí eu falei, acho que agora que eu me formei em letras, o próximo passo, de repente, é, sei lá, fazer um mestrado, alguma coisa, não sei, né? Vamos tentar fazer um mestrado em música, de repente, misturar música com russo. Eu já tinha feito minha sessão traduzindo coisas do Scriabin, um poema do Êxtase, realmente tem um poema que ele escreveu e tal. Ah, Eu fiz uma tradução meio ruim, mas tá lá, existe. E tá na hora de, acho que, de estudar a teoria mais a fundo, assim. Eu comecei a ter aula com a Julia Tigel, sabe? tá ligado, sim. Sim, e daí ela meio que passou uns exercícios, acho que escreveu uns coralzinhos, daí ela falava, escreve tal coisa, escreve uma pecinha assim, pensando tal coisa. E daí eu comecei, daí ela falou, olha, já que você tá curtindo, assim, essas coisas, por que você não parece ter mestre de composição também, que daí você vai aprender um monte de coisa lá, vai descobrir um monte de... Daí eu fui escrever umas peças para entrar no ESP, daí quando eu entrei, que meio que abriu, assim, o mundo, eu comecei a ver, não, realmente, é isso aqui, né? Comecei a estudar a fundo. Quando é que foi isso? Eu acho que um ano antes de eu, como é que é? Entrar no EMESP mesmo. Foi meio assim, meio de acaso, quando eu vi, eu tava lá dentro, aí eu comecei a estudar loucamente e falei, pô, da hora isso aqui. Da hora, mano. E que você traz? O Scriabin tem muito isso, né? No final da vida dele, ele compôs umas coisas muito loucas, né? Eu tava vendo o Pô, Prometheus. Você já viu o Prometheus? sim. Que tem Poema do Fogo, tambor. sim. Putz, eu não tinha visto ainda. Eu vi com a Martha Argerich tocando. Nossa, Sim. eles fizeram todo o lance com as cores e tal, né? Nossa, Que ele muito tinha essas coisas, sinestesia. Eu, inclusive, fui na casa dele, que é um museu lá em Moscou. Ai, que da E, hora! e daí tem o próprio teclado de cor que ele mesmo construiu, assim, na casa. Bem assim, primitivo, aqueles interruptor redondo, assim, com umas lâmpadazinhas e tal. Assim, Sim, mas já acho que que da hora, ele foi mano. uma Mas grande e influência. você tem alguma coisa assim que você traga? Tipo, você deve ler pra caramba, né? Já li mais, gostaria de ler Não, mas mais. Período de pandemia, ele deu uma brochada nas coisas, assim, sim, né? Quem mas... não, né? Quem não? Pois é. Mas assim, que eu tenho uma relação muito íntima assim com texto, com literatura, né? E não que eu procure trazer assim ipsis literis pra música, que senão dá ruim também. Mas é uma coisa que me inspira bastante, assim, você ler, você ter essa coisa permeando a música e tal. Você tem isso também, assim, de ler ou pensar numa peça, ou, tipo, fazer permear esses dois universos, assim? Acho que de certa forma, sim. Mas eu tenho, não sei, eu não costumo escrever música programática, digamos assim. Eu uso mais como Sim. uma referência. Por exemplo, acho que a minha outra última peça, que foi aquela do Caso Odd, que foi Ah, que o ganhou Brás. o Isso, concurso da Scar, né? isso. Sim. Aquela peça é baseada num poema da Hilda Hilst, sobre Ah, a parte. E daí a minha tentativa foi de traduzir estruturalmente o poema na peça, não necessariamente a parte, sei lá, digamos, subjetiva, assim, do poema. e o poema é o nome da peça? Desculpa. Não, quase. O Ah, poema era da morte ad mínima, isso. Um legal. deles. E daí, só que ele era mínimo. Daí minha peça não é mínima, ela tem uns 7 minutos, né? Então, Sim. não dá para escrever um Mas negócio. legal, mas você pegou. Não, eu não digo assim, eu não tô falando de pegar assim, realmente traduzir. Mas. Então, por exemplo, você utilizou a estrutura, seria, você diria. Sim, Você se inspirou na estrutura do poema para compor.
Sim. Então, acho que isso pode ser bastante legal, né? Também de deixar permear esse tipo de coisa, né? Eu gosto da Hilda Sim. Illich. Adoro. É uma coisa talvez que eu tenha explorar mais, que eu gosto bastante de literatura também. Mas eu tenho, sei lá, como passar de um para outro, trabalhar esses meios, essas premiações, assim, coisa que talvez eu tenha que, Sim, como é que é, explorar mais. Né? sim. E você, como foi cair na música contemporânea, como aconteceu isso? Eu? É. Foi. Eu entrei na. Eu conheci música contemporânea na graduação só. Né? O máximo que eu conhecia de música contemporânea era de filmes do Kubrick. Acho que todo mundo conhece por aí, né? Quem não é Sim. Ligeti, né? Era Ligeti. Mas assim, não fazia ideia de que aquilo era uma peça. Não fazia ideia de que aquilo. Pra mim era uma trilha muito louca. E na época, desde pequena que eu assisti, que eu assisto 2001, né? Tipo, assustadora, assim, assustadora. Achava fascinante, fascinante. Assim. Eu não sabia que era uma peça. E aí teve todo o lance, tocava tal, entrei na graduação com grandes esperanças, né? Enfim, com um negócio tocando. Nossa, quero tocar muito, quero tocar, nossa, não sei o Eu vou quê. virar concertista e vou Nossa, lá tocar vou, concerto. vou ganhar um monte de concurso, né? Não, vamos conversar sobre estética. Todo mundo aqui é artista e tal. Aí não foi nada daquilo. Mas só que aí as pessoas com que eu consegui conversar sobre estudo, sobre interpretação, sobre estética, sobre o que é música hoje, o que é não sei o quê, eram pessoas que ouviam ou faziam ou tocavam música contemporânea. E foi assim que eu me aproximei dessas pessoas. E aí, me aproximando dessas pessoas, passei a ouvir esse repertório, fui ficando cada vez mais fascinada. E, obviamente, fui tocar e tô aqui agora. Eu descobri um outro universo completamente diferente. Ainda bem, né? Ainda bem. É realmente legal pensar essa questão da música mesmo, né? Pensar a música hoje, como fazer, como tá sempre essa coisa viva, assim, né? Então, é importante, né? Então, e também foi muito legal, tipo, trabalhar com compositores, assim, tipo, mesmo que remotamente, mas assim, lado a lado, né? Um interlocutor mesmo do intérprete, né? Alguém com que você Uhum. pode conversar mesmo. Então, eu acho que é enriquecedor, assim. Eu acho que eu ainda gosto muito de tocar o repertório mais antigo, ainda adoro, igual a gente estava falando, adoro Scriabin, adoro o pessoal, mas eu acho que a música contemporânea ela traz uma pegada completamente diferente, completamente nova. E eu tenho para mim, pode até parecer um pouquinho pesado, mas eu acho que assim, é quase uma função do. Quase não, eu acho que é uma função do intérprete tocar música nova, sabe? Né? De ter Sim, toda essa técnica e ter todo esse monte de dedo aí, uma formação a vida inteira e tal, para não fazer esse tipo de música, eu acho meio sacanagem. Assim, que eu acho que todo mundo deveria conhecer e deveria tocar, pelo menos, algumas peças de música nova, né? Música do século XX, XXI. sim. É uma questão até meio política, assim, do tipo, para que serve o ensino, para quem que a gente está fazendo? Tipo, o Bach e o Beethoven não precisam mais de ajuda, sabe? Eles já estão lá, estão, exato, já Então, tipo, é bonita, legal, vou tocar, sim, vai passar por isso na vida. Mas, tipo, eles não estão precisando de alguém para tocar eles, sabe? Tem não, compositor que quer escutar música, tá com ideias novas, tá propondo coisa, tem gente aí que tá fazendo outras coisas, que tá querendo construir coisas novas, né? Construir novos lugares, né? então, que por sorte, é o nosso caso, né? O nosso caso da gente, né, nesse grupo da gente estar junto aí, procurando mesmo nessas circunstâncias todas, tipo, construir uma coisa nova, tipo, novos projetos
e realizá-los, né? Então, Sim, muito louco, é legal, né? Começar o ano assim, né? É um lado bom começar um ano com, vão ser 4 peças, né? 4, né? sim. Com quatro estreias, 4 peças, né? No negócio que é tão difícil, né? A gente tem que achar intérprete, aí quando é o intérprete tem que achar o compositor, e é Sim, sempre aquela correria que a gente sabe, então tá sendo legal a gente conseguir realizar isso, né? sim, com certeza. Vai ser um evento bem legal no dia 8. Dia 8, dia Estejam, 8. estejam 8, prontos, dia 8. é dia 8 às 8, né? Dia 8 às Dia 8. 8 às 8. 8 de abril, às 8 Sim. da noite. Seria bom ter 8 peças nesse, né? A gente tem 4, que é o mês 4, as que o Dia- pessoal entra pirando nas numerologia, né? Nossa, dia oito, 4 peças, 2021 Hertz de, É, sei lá, não tô falando besteira. Enfim, dia 8 às 8, 20 horas. dia 8 do 4 às 8, 4 peças, isso. Às 8, 4 peças. Isso aí. Ato número 1. Boa. Bom, acho que é isso, né? É isso? Considerações finais? Parabéns pela interpretação. Curti bastante, assim. Deu vontade de se escrever mais, expandir isso aí, fazer Ah, outras coisas. Vem mais peças para você tocar no futuro, pode ter certeza. eba! Obrigada, foi muito legal. Foi legal conhecer sua Que bom. escrita. A gente já se conhecia, mas eu não conhecia sua escrita ainda. De pegar e Que bom tocar, que você assim. curtiu. Que Foi bom que você muito, curtiu. foi muito da hora. Então, espero novas peças aí. Pode deixar, pode deixar.